Bom dia, eu sou a Gabriela Baez, daqui no trabalho com a Isabela Heidrich sobre a revolta da Chibata. Espero que vocês gostem. Bom, a revolta da Chibata foi uma agitação militar na Marinha do Brasil. Ela aconteceu no Rio de Janeiro e foi do dia 22 ao dia 27 de novembro de 1910. E qual foi a causa dessa revolta, Gabi? A luta contra os castigos físicos, os baixos salários e as péssimas condições de trabalho foram os principais motivos dessa revolta. Vale lembrar também que, na época, no Brasil, os marinheiros eram principalmente negros escravos recém-libertados. Esses eram submetidos a uma rotina pesada de trabalho e em troca de salários baixos. Qualquer insatisfação era motivo de punição, e a disciplina nos navios era mantida pelos oficiais por meio de castigos físicos, dos quais a chibatada era a punição mais comum. Mas, Isa, os castigos físicos já não tinham sido abolidos na maioria das forças armadas do mundo? Sim, Gabi, mas infelizmente ainda era uma realidade no Brasil. E Gabi, por que a insatisfação dos marujos cresceu? Bom, Isa, a insatisfação dos marúdios cresceu depois que os oficiais receberam aumentos salariais, mas não os marinheiros. Além disso, os novos e modernos encouraçados que o governo brasileiro havia encomendado, o Minas Gerais e o São Paulo, demandavam uma quantidade ainda maior de homens para serem operados, sobrecarregando os marinheiros. Essas duas belonaves eram as mais poderosas e modernas na esquadra brasileira. Assim, com o aumento dos salários dos oficiais e a criação de uma nova tabela de serviços que não alcançou os baixos escalões, alguns marinheiros passaram a planejar um protesto. Em 22 de novembro de 1910, os marinheiros de Engenheiro Ossado, Minas Gerais, se rebelaram. O estopim se deu após assistirem o castigo do marujo Marcelino Rodrigues Menezes, açoitado até desmaiar com 250 chibatadas por agredir um oficial. O normal eram até 25 chibatadas. O levante foi liderado pelo experiente João Cândido Felisberto, marujo negro e analfabeto. O motim terminou com a morte do comandante do navio e a mais 2 oficiais, os quais não aceitaram abandonar a nave de guerra. Nessa mesma noite, juntou-se ao motim o encouraçado São Paulo. Nos dias seguintes, outras embarcações aderiram ao movimento, como o Deodoro e o Bahia, naves de guerra de grande porte. Por sua vez, no Rio de Janeiro, o presidente Hermes da Fonseca tinha acabado de tomar posse e enfrentava sua primeira crise. Os rebeldes bombardearam a cidade do Rio de Janeiro para demonstrarem que não estavam dissimulando. E eles mandaram uma carta para o governo, né, Isa? Você sabe o que eles diziam? Sim, Gabi, eles solicitavam o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho e anistia para todos os envolvidos na revolta. Assim, no dia 26 de novembro, o presidente Marechal Hermes da Fonseca acatou as reivindicações dos amotinados, encerrando aquele episódio da revolta. Contudo, 2 dias depois de entregar as armas, é decretado o estado de sítio, iniciando o expurgo e prisão daqueles marinheiros considerados indisciplinados. E o fim de tudo isso, Isa, você sabe como aconteceu? Os marinheiros foram presos na Ilha de Cobras, sede do batalhão naval. Sentidos retraídos, os marinheiros se amotinaram em 9 de dezembro de 1910. A resposta do governo foi dura e a prisão foi bombardeada e destruída pelo exército, matando centenas de fuzileiros navais e prisioneiros. Os amotinados, totalizando 37 pessoas, foram recolhidos às 2 prisões solitárias, onde morreram sufocados. Somente João Cândido e outro companheiro de luta sobreviveram. Com tudo isso, em 1911, aqueles que aderiram ao movimento já haviam sido mortos, presos ou expulsos do serviço militar. Muitos dos envolvidos foram mandados para campos de trabalhos forçados nos seringais da Amazônia e na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Como saldo, o conflito deixou mais de 200 mortos e feridos entre os amotinados, dos quais cerca de 2.000 foram expulsos após a revolta. Na porção legalista, morreram cerca de 12 pessoas entre oficiais e marinheiros. Quanto ao líder João Cândido, após sobreviver à prisão e ter sido inocentado, ele foi considerado desequilibrado e internado num hospício. Por sua audácia, a imprensa
da época o chamou de Almirante Negro. Ele seria absolvido das acusações de conspiração em 1º de dezembro de 1912, mas foi expulso da Marinha. Sobreviveu como pescador e vendedor até que o jornalista Edmar Morel resgatou sua história do esquecimento e lançou o livro Revolta da Chibata em 1959. Somente em 23 de julho de 2008, o governo brasileiro entendeu que as causas da revolta eram legítimas e concedeu anistia aos marinheiros envolvidos. Bom, esse foi nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!